Em um país onde o medo do Supremo Tribunal Federal silencia até os mais valentes, um nome decidiu fazer o impensável. Não foi com gritos vazios ou palavras jogadas ao vento, mas com presença, firmeza e coragem. Tarcísio de Freitas, ex-ministro, atual governador e defensor ferrenho do voto impresso, entrou naquele auditório do STF sabendo que cada passo seria vigiado, mas sem hesitar nem por um segundo. Ele sabia o que estava por vir, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria a seguir. E naquela tarde abafada em Brasília, os corredores do Supremo pareciam mais os de um palácio. Tapetes estendidos, seguranças alinhados, câmeras em posição. O país todo estava atento, mas distraído, esperando apenas mais um debate técnico e morno sobre segurança eleitoral. A imprensa, já entediada, preparava manchetes mornas. Era só mais um evento protocolar. Até que Luiz Fux riu. Sim, riu. Um riso contido, um canto de boca levantado típico de quem se acha intocável. Um gesto sutil, mas que soou como uma bofetada para milhões de brasileiros. O motivo? Tarcísio havia acabado de defender com números e convicção a implementação do voto impresso auditável e, em resposta, recebeu não um argumento, mas uma gargalhada disfarçada, debochada e inaceitável. Governador, com todo respeito, isso aqui não é palanque de campanha. As palavras de Fux vieram cortantes, envoltas em formalidade, mas carregadas de desprezo. O plenário murmurou, alguns riram, outros franziram a testa. Mas no rosto de Tarcísio não havia surpresa nem raiva, apenas o olhar fixo de quem não se curva. Um olhar que dizia: "Você não vai me intimidar." E foi aí que o clima mudou. As câmeras buscaram rostos, um assessor arregalou os olhos, uma jornalista tocou no fone, pedindo para ir ao ar imediatamente. O que deveria ser uma audiência técnica e enfadonha se transformava diante dos olhos de todos em algo muito maior, um duelo de forças, símbolos e ideias. De um lado, o ministro togado acostumado a não ser contestado. Do outro, o político eleito pelo povo, pronto para falar em nome dele. Tarcísio ajeitou o microfone e, no silêncio mais barulhento que se pode imaginar, falou: "Ministro, com todo respeito, o que está em debate aqui não é campanha, é confiança. Confiança que se perde quando risos substituem argumentos." A frase caiu como uma bomba. Não havia exagero, nem teatralidade, apenas a verdade nua e crua, dita com a calma de quem sabe que tem razão. Fux recuou levemente na cadeira. Não esperava aquilo, esperava submissão. Recebeu firmeza. Tarcísio continuou: "Se defender o voto impresso é motivo de piada, talvez o problema não esteja em quem propõe, mas sim em quem ri. Porque lá fora, ministro, ninguém está rindo. O povo está desconfiado, cansado, e tem todo o direito de exigir transparência." As palavras não foram só ditas, foram cravadas no mármore daquele tribunal com o peso de anos de indignação popular. O riso anterior desapareceu dos rostos. Até os aliados de Fux evitaram olhar para as câmeras. Era como se Tarcísio tivesse dado voz a uma dor silenciosa que o Brasil inteiro sentia. A internet reagiu em segundos. Tarcísio calou o deboche com elegância. Governo responde a deboches com classe. Quem ri agora, ministro? As hashtags começaram a subir, os vídeos começaram a circular, mas Tarcísio não sorriu, não comemorou, não provocou. Ele sabia que não estava ali para vencer um debate, estava ali para representar. E isso, naquele recinto, era mais poderoso do que qualquer retórica jurídica. No instante em que o silêncio se fez, no plenário do STF, algo mudou para sempre. Não era mais apenas uma discussão técnica, era um ponto de inflexão. Cada olhar, cada respiração, cada segundo que passou depois da primeira frase de Tarcísio, escancarou um novo cenário político. O poder tradicional era confrontado pelas vozes do cidadão comum, e no centro desse choque, o ex-ministro tornou-se o porta-voz de uma nação descrente, com um argumento mortal na ponta da língua. Durante anos, o Supremo Tribunal Federal se consolidou como símbolo de autoridade incontestável, blindado por toga, protocolo e o silêncio reverencial dos que ali comparecem. Mas naquele dia ele encarava uma realidade incômoda. O riso de Luiz Fux foi a fagulha, e as redes sociais o combustível, que acendeu o barril de pólvora. Comentários surgiam em profusão.
esse vídeo precisa rodar o Brasil. Ao vivo, Bolsonaro não faz isso, mas Tarcísio fez. Os cortes circulavam, cada replay ganhava likes, compartilhamentos e indignação. A narrativa era simples. Por que o ministro do STF riria de uma proposta que ecoa no seio popular? Por que menosprezar demandas legítimas de transparência? Ali, naquele ambiente sagrado, iluminado por holofotes, cada palavra de Tarcísio era amplificada, dentro e fora das páginas institucionais. Voltando ao momento exato, Tarcísio levantou o olhar dos papéis, fez uma pausa de soberania e disse com a voz que só quem não teme consegue produzir: Ministro Fux, este não é um palanque eleitoral, como o senhor disse, mas um palanque de cidadania, responsabilidade, respeito aos nossos eleitores. Porque a urna eletrônica por si só não dá segurança. A ausência de voto impresso auditável abre brechas para dúvidas, e dúvidas minam a credibilidade de todo o processo eleitoral. A sala ficou em silêncio, 100 vezes mais pesado do que qualquer grito. O eco da palavra dúvidas parecia rasgar a couraça do tribunal. E ele prosseguiu: Não estamos falando aqui de deslegitimar uma conquista democrática. Estamos falando de proteger essa conquista, blindar a confiança popular, a fé do eleitor em saber que seu voto foi contado para todos, sem margem para suspeita. Nem Fux conseguiu esconder o incômodo. Seu olhar desviou-se discretamente. Procurou nas entrelinhas do texto legal uma resposta, mas Tarcísio permanecia firme, equilibrado, encerrando cada pausa com um peso que reverberava. Ele ainda não explodiria em gritos. Sua arma era o silêncio antes, o impacto depois. As câmeras capturavam o talho dramático. O plenário parecia hipnotizado. Uns comovidos, outros incrédulos, como se assistissem à queda de um gigante. Nesse momento, a discussão ultrapassava a retórica jurídica e entrava na esfera da emoção, da representação e do vínculo com o povo. Fux tentou retomar o controle. Inspirou fundo, ajeitou a gravata invisível sobre a toga e respondeu: Governador, a Justiça Eleitoral já adotou inúmeras medidas para garantir a integridade do processo. Auditorias, testes de segurança, logística rigorosa. Mas já era tarde. A réplica ecoou como frases ensaiadas, vazias de aderência à angústia popular. E isso, Tarcísio tinha oferecido. Ele retomou: Auditorias existem, sim, ministro, mas são padronizadas, fechadas, controladas. O voto impresso auditável é externo, envolve a sociedade, faz o cidadão acompanhar e, no final, ter a garantia de que o sistema funcionou, que seu documento não foi apenas reciclado digitalmente. É transparência real, mais um silêncio estrondoso. Assessor trocando olhares perplexos. Jornais no celular piscando. Tarcísio expõe a fragilidade da urna. O riso virou choro e o STF sentiu. Surgiu o efeito viral. Hashtags como voto auditável e Steve silenciou dominavam o espaço virtual. Comentários explodiam. Ele falou pela gente. É exatamente isso que eu penso. Mas não tinha coragem. O ministro riu porque entende que desafiar a estrutura é perigoso. Enquanto isso, propagandas eleitorais espontâneas mostravam Tarcísio diante da mesa do STF, microfone em punho, olhar elevado. Mas será que o impacto viral seria suficiente para mudar algo? As provas ainda não apareciam. As redes davam força ao discurso, mas a instância formal preferia a compostura serena e o silêncio soturno. Quando a sessão terminou, havia algo no ar, muito mais forte que um simples embate institucional. O arrepio coletivo de quem assistiu à liturgia da toga, ser quebrada por um grito sutil, porém contundente, de representação política real. O STF convocou reuniões horas depois. Comunicados oficiais pediam contenção. O relator defendia que a proposta estava sendo discutida, mas o debate já não era nos salões do tribunal. Estava nas redes, nas casas, nos bares, era a opinião pública em ebulição. Enquanto isso, Tarcísio voltou ao gabinete sem entrevistas, sem festa. Não precisava inflar o episódio. Sua fala já voava sozinha. Sua postura contida, estratégia, sabedoria e firmeza, sem estridência, o tornavam ainda mais potente. Partidos conservadores abraçaram o episódio. Camisetas começaram a circular com a frase:
O povo está chorando? Surgiam murais, pinturas e muros, memes e vídeos. Tarcísio virava símbolo de tudo aquilo que o povo sente, mas não consegue traduzir. A frustração com a justiça seletiva, a raiva com a burocracia impune, a vontade de ser respeitado. Não demorou para que o impacto chegasse à política institucional. Parlamentares, mesmo os mais tímidos, passaram a citar o episódio em discursos. O embate virou munição para campanhas. O Supremo, pela primeira vez em muito tempo, teve que reagir. Convocou reuniões, propôs comunicados, mas era inútil. A narrativa escapava como areia fina e o povo, pela primeira vez, sentia que tinha vencido porque sim, era uma vitória, não no sentido partidário, mas simbólico. A quebra da distância entre o microfone de um político e o grito de uma população. E quando isso acontece, não há toga que sustente o peso da verdade. A pergunta que ficou ecoando nos lares brasileiros é simples, mas poderosa. E se fosse você ali, na frente do homem mais poderoso do país, teria coragem de falar? Porque essa história não é só sobre Tarcísio e Fux. É sobre todos nós. É sobre a coragem de falar quando o sistema espera que você se queia. Sobre dizer o que precisa ser dito, mesmo que custe caro. Sobre o direito de exigir respeito. Você está do lado do silêncio confortável ou da coragem desconfortável? Comenta aqui embaixo.